Está bem? 20 minutos. Pode ser máximo 25, porque estamos a contar para 20 para falar. Vai ser menos. Vai ser porque nós estamos programando um intervalo de 6h30. Cada um falar 15 minutos, 15 a 20. Por acaso, vamos a 15, 20, 25. Não, só transmitir. Mas querem terminar às 4h30, é isso? 20 minutos. Vocês querem falar? 20, tá bom. Querem terminar às 4h30? Tá bom, obrigada. Terminar às 4h30. Então, vai estar 15, 20 minutos. 20? Muito bem, então vamos começar, uma vez que temos um horário para cumprir, não é verdade? O meu nome é Luísa Oliveira, vou ter o prazer de estar aqui a moderar esta mesa dedicada aos instrumentos de compensação, um tema que aliás também já me interessou muito, embora ultimamente não ando dedicada a ele, e portanto vou ter muito interesse nesta atualização e neste regresso para mim ao passado. E vou começar então por dar a palavra ao Dr. Alexandre Burman, espero ter dito bem, que é advogado e professor, doutor em Direito Ambiental pelo ICS, mestre em Avaliação de Impactos Ambientais no Unilassal, especialista em Direito Ambiental no PUC-RS e presidente da União Brasileira de Advocacia Ambiental. E, portanto, estamos aqui com grande vontade de aprender com toda esta experiência teórica e prática nesta matéria. E a palavra. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luísa. Uma boa tarde, bom dia ao pessoal do Brasil que está nos assistindo, né, ao vivo. É um grande prazer estarmos presentes aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É uma grande honra estarmos aqui, não só eu, como todos os colegas associados da União Brasileira da Advocacia Ambiental. E é uma associação que sempre faço questão, né, de ressaltar e divulgar essa nossa associação, que é a maior associação de direito ambiental brasileira, que conta com aproximadamente 450 advogados e professores de direito ambiental de todas as regiões do país. Então, uma associação que tem 8 anos de duração, já comemorou seu aniversário no último dia 6 de outubro, e busca, de alguma forma, né, estabelecer dentro das suas missões, seus valores, da sua visão, mas sempre tentando fazer um relacionamento institucional com as mais diversas áreas e com os mais diversas instituições sérias do direito ambiental, que trabalham direito ambiental. Então, já fizemos eventos em parceria com universidades brasileiras, com outras instituições do judiciário, instituições acadêmicas, e nos honra estarmos presentes aqui para falarmos dentro da Universidade de Lisboa. Então, eu sempre faço questão de mostrar, né, essa nossa associação que tem 3 advogados honorários, e na sequência, no nosso próximo evento, do dia 30, que é o nosso evento anual que ocorrerá em São Paulo, considerar o título ao professor Kurt Trenepol, né, como nosso 4º membro honorário. Então, Paulo de Bessa Antunes, Edson Milaré, Paulo Afonso Leme Machado e futuramente Kurt Trenepol serão os nossos associados honorários. Então, os principais nomes do direito ambiental brasileiro, eles fazem parte da nossa associação, estão presentes, estão constantemente trabalhando para a gente ter uma condição, né, como o nosso planejamento estratégico, recentemente aprovado, identificou, fortalecer e representar a advocacia ambiental, contribuindo para a promoção da sustentabilidade da justiça ambiental, com uma visão de ser referência no direito ambiental, fomentando o relacionamento entre profissionais e instituições, de forma a contribuir para o seu contínuo aprimoramento. E esse aprimoramento se faz nesse relacionamento institucional que nós fazemos com a Universidade de Lisboa, com as demais instituições, tentando sempre de uma forma harmônica, ainda que tenhamos 450 pessoas dentro dessa nossa associação, com os mais diversos interesses, né? Temos advogados de mineradoras, advogados do setor florestal, advogados da área ambiental propriamente dita, de organizações não governamentais. Então, com essa multi
faceta da associação, nós tentamos, de alguma forma, contribuir com uma melhor percepção desse nosso direito ambiental brasileiro, que é um direito, não só o direito ambiental brasileiro, como o direito ambiental como um todo, estudado em todo o mundo, é um direito muito recente. Nós estamos trabalhando, temos ali o marco do final dos anos 60, a Convenção de Estocolmo de 1972, como estudos de direito ambiental de uma forma sistêmica. Até lá tínhamos alguma legislação esparsa que falava sobre floresta, proteção de florestas, e até era muito vinculada a uma condição até econômica, que é o assunto que a gente está tratando aqui, ou mesmo de direito de vizinhança, na interferência de uma propriedade de outra que se relacionava com direito ambiental, mas o estudo de direito ambiental sistêmico ele tem aproximadamente 50, 60, 40 anos que a gente vem trabalhando em cima disso. E por isso, não só esses eventos, como fica o convite que a UBA sempre faz, para que todos possam trabalhar e estudar o direito ambiental. Nós precisamos estudar, porque o direito ambiental é um direito complexo, é um direito que envolve as mais variadas disciplinas e há um espaço ainda muito grande para a colaboração dos profissionais, dos professores e dos estudantes. Então, ficamos muito felizes que todos os estudantes e que todas as pessoas possam estar participando desse estudo de direito ambiental e, lá no Brasil, todos convidados, André, a participar da nossa associação. Quem tiver interesse, acessem as nossas redes sociais, serão todos muito bem-vindos a participar junto com a gente. Vou falar um pouquinho aqui, brevemente, nesse tempo que resta, sobre a compensação ambiental, dentro dessa perspectiva de um instrumento econômico, e tentando fazer um relato especialmente histórico de como a compensação ambiental ela foi tratada na legislação brasileira, de forma expressa e de forma indireta, e aí, ao final, tentar diferenciar os tipos de compensação ambiental que são estabelecidas, que os colegas doutrinadores e que trabalham com o tema no dia a dia, na parte acadêmica, na parte prática, possam identificar, e também os futuros desafios em relação a essa questão. Primeiro, fazendo uma relação, especialmente a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o 6938 de 81, que de alguma forma já diz a responsabilidade de um poluidor em recuperar uma situação que causou uma atividade de degradação ambiental. Ainda que a gente não esteja falando diretamente de uma compensação, esse artigo, esse inciso lá da Política Nacional do Meio Ambiente, lá no Brasil, vai fazer uma relação direta com alguns outros artigos, especialmente artigo 14, parágrafo 1º dessa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que diz: ao poluidor é obrigado a responder, independentemente da existência de culpa, a reparar esse dano causado e a indenizar esse dano causado. Pensando, obviamente, que a compensação ela se estabelece quando, e veremos ali na sequência um pouquinho de forma mais detalhada, a compensação se estabelece quando a reparação ela é inviável, especialmente quando isso acontece, quando vinculada a essas questões de responsabilidade civil e quando a gente está falando de um dano ambiental propriamente dito. A Constituição Federal, lá no artigo 225, fala especialmente do parágrafo 3º, repete de alguma forma esse parágrafo único lá do artigo 14 da Lei 6938 de 81, dizendo que condutas e atividades lesivas sujeitam infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado. Reparar o dano causado dentro dessa primeira perspectiva de reparar ao status quo ante. Vamos voltar ao estado original daquele bem que foi degradado, que nem sempre é possível, e que lá no futuro poderá gerar uma ação de reparação ambiental. Acho que a grande maioria sabe, tem conhecimento, já viu de alguma forma, especialmente lá, nós que trabalhamos com direito ambiental brasileiro, esse artigo 225, parágrafo 3º, ele divide as 3 esferas de responsabilidade. Então, quando um cidadão, uma empresa,
ele provoca alguma atividade que possa causar algum tipo de dano ambiental, ele vai responder penalmente, ele vai responder por um crime ambiental, ele vai responder por uma infração administrativa, ele vai responder por uma multa ambiental, além de ter a obrigação de reparar esse dano causado. E a reparação objetiva do dano causado, ela vai se inserir dentro desse contexto da compensação ambiental. Porém, e muito mais atualmente, é um assunto que vem, digamos assim, aflorando, especialmente com alterações legislativas acontecidas no Brasil, a tendência de a gente ter uma perspectiva de fomento à reparação e à compensação ambiental na esfera administrativa, mesmo se tratando de uma obrigação de natureza civil. Existe uma legislação recente no Brasil, tanto a alteração do decreto 6514, como também uma instrução normativa do IBAMA, que propõe uma necessidade de reparação civil, reparação do dano causado, mas não numa disputa judicial, e sim na esfera administrativa. Dentro dessas obrigações legais, e a doutrina fala muito disso, especialmente do artigo 36 do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que quando uma atividade vai fazer um empreendimento que ele tem um porte e um significativo impacto ambiental, ele tem a obrigação de fazer uma implantação, manutenção em unidade de conservação, uma compensação ambiental, que lá no parágrafo 1º estabelece, já discutido lá pelo STF, um patamar de 0,5% em relação ao custo do empreendimento. Essa é uma compensação que se dá a esse tipo de unidade de conservação e que teve uma discussão dentro do STF, que foi identificada como uma espécie de contribuição, justamente porque estamos tratando de uma compensação de um futuro dano ou um futuro impacto que ainda não ocorreu. Então, o STF disse, olha, nós não podemos dizer que isso vai ser um dano, que isso vai ser um impacto, que essa é uma compensação, porque a compensação ocorre no momento posterior à ocorrência dessa atividade. E nós estamos aqui numa atividade preliminar. Da mesma forma, temos outras previsões de compensações legais, como a Lei do Bioma Mata Atlântica, que estabelece compensação ambiental, que é vinculada à supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica, que é por doação de área equivalente. Então, se a pessoa suprimiu 1, 2, 3, 4, 5 hectares, ela tem a necessidade de entregar, devolver uma área à sociedade, uma área com a mesma equivalência de área, na mesma bacia hidrográfica, com a mesma condição ecológica, seja na doação de área equivalente, ou seja também dentro de em caso de impossibilidade de doação de área equivalente, com uma reposição florestal obrigatória em nível equivalente. Também, de outra forma, temos compensações ambientais estabelecidas lá na Lei 12.651, artigo 26, quando há uma conversão de campo nativo, a pessoa quer fazer uma conversão, o desmatamento, a supressão do campo nativo para um desmatamento legal, um desmatamento autorizado, ele tem a possibilidade, ou tem a obrigação, melhor dizendo, de fazer a reposição ou a compensação florestal. Então, esses são mecanismos que são estabelecidos na legislação brasileira como formas de compensação chamadas as compensações normativas, as compensações legais. Temos também um outro tipo de compensação que está dentro lá do Código Florestal Brasileiro, que é muito pouco explorado pela doutrina, que é num programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente, onde está inserido lá a regra, uma linha geral de definição do pagamento de serviços ambientais, a qual o professor Lisandro falou na parte da manhã, mas também existe uma perspectiva de compensação por medidas de conservação ambiental. Se a gente pesquisar na doutrina, o Talden pode até confirmar isso, a gente tem uma perspectiva de busca de compensação pela reparação do dano, pela degradação ambiental, as compensações que ocorrem pela legislação, bioma Mata Atlântica, Código Florestal, compensações também que ocorrem no licenciamento ambiental, que vamos falar logo em seguida, mas não há nenhum tipo de, digamos assim, debate ou estímulo a essa tipo de compensação, que é uma espécie de compensação incentivo. Que a lei do Código Florestal estabelece, olha,
obtenção de crédito agrícola com juro menor, contrato de seguro agrícola com juro menor, dedução de APP, reserva legal da base de cálculo do ITR, né? Ou seja, redução destinação dos recursos com a cobrança de luz de água para a recomposição de APPs, linhas de financiamento, ou seja, isenção de impostos para insumos. Não é tratado esse tipo de compensação que eu falei, que eu indiquei como compensação incentivo, né, na legislação brasileira. A gente sempre está pensando nas compensações legais, que é a compensação estabelecida no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, na Lei da Mata Atlântica, no Código Florestal. Nós estamos nas compensações reparatórias, que são as compensações estabelecidas na Constituição Federal e na Política Nacional do Meio Ambiente, dentro de uma possibilidade de reparação de dano quando é impossível a compensação na reparação da área no status quo ante, e as compensações licenciatórias que acontecem no licenciamento ambiental. Então, eu dividiria, podemos dizer assim, né, as compensações do direito brasileiro como compensações legais, além das compensações de incentivos, né, que seria uma modalidade ainda pouco estudada pela doutrina, as compensações legais vinculadas ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Lei do Bioma Mata Atlântica e Código Florestal, as compensações reparatórias, que, como disse a professora Guti, que nos antecedeu aqui, que já estão vinculadas muito mais a uma litigância climática. Existe uma tentativa, um protagonismo do judiciário no Brasil em estabelecer protocolos para valoração dessas compensações ambientais e desses danos ambientais. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu valoração de danos ambientais e valoração de danos climáticos nos julgamentos dessas ações, ou seja, está estabelecendo, tentando estabelecer de uma forma padrão para isso. O grande problema é que existem muitos mecanismos de estabelecer essas formas de compensação e a gente não tem a certeza que esses mecanismos ainda são os mais corretos. E há necessidade da participação da advocacia ambiental nesses mecanismos de avaliação desses protocolos. Estamos buscando, não só de forma individual, mas sim como forma de associação, de nos inserirmos para mostrar a posição da advocacia ambiental e fazer parte dos protocolos de valoração de danos ambientais e climáticos, como temos feito em outras áreas, ou estamos propondo em outras áreas, né? Nosso querido aqui, amigo e associado Luiz Ujeda, está liderando um projeto de grupo de trabalho para um protocolo de dados ambientais que pretendemos apresentar para as outras esferas do judiciário, da sociedade ambiental, podemos dizer assim. E dentro daquilo que eu falei, existe atualmente a Instrução Normativa do IBAMA 2020 de 2024, publicada em 27 de setembro, há menos de um mês, que busca estabelecer mecanismos de reparação de dano na esfera administrativa. Não vejo óbice que o IBAMA, até porque ele é um dos legitimados a buscar a reparação via ação civil pública, assim como o Ministério Público nos termos da lei, ocorre que não existia um mecanismo eficaz ou normativo para que tanto o IBAMA como o ICMBio buscassem reparação de dano na esfera administrativa. E quando eles não conseguiam fazer isso na esfera administrativa, eles ficavam limitados à busca da ação judicial. Ocorre que, com a mudança do decreto federal, também junto nessa linha de raciocínio da Instrução Normativa 20 de 2024, o decreto 2189 de 2024, ele estabeleceu uma espécie de imprescritibilidade administrativa, dizendo que o órgão ambiental pode estabelecer meios e mecanismos para que determinado poluidor e infrator faça as medidas de reparação e, caso não o faça, a qualquer tempo, ele vai ser multado. Então, abriu-se uma janela, né, que vai gerar a possibilidade da reparação administrativa, que, ao final e ao cabo, pode ser que não gere a reparação, e sim mais uma sanção, mais uma multa.
E aí eu sempre falo nas palestras, nos eventos, nos cursos para os alunos, nós vamos entrar num círculo vicioso que é multa, e multa, e multa, e a reparação do meio ambiente, eventualmente até a prevenção do meio ambiente, ela não ocorre. Ocorre dentro de uma perspectiva que, infelizmente, assola os nossos órgãos ambientais, que é uma perspectiva arrecadatória. É de usar a multa como um mecanismo de fomento aos programas ambientais que estão sendo realizados lá no nosso país. E, além disso, nós temos também, né, Um minuto. Vamos terminar em um minuto. Além disso, também as chamadas compensações licenciatórias, que são aquelas compensações que ocorrem dentro do processo de licenciamento ambiental, para além daquelas compensações ou a compensação estabelecida no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. É comum, e a gente vê dentro dos órgãos ambientais, exigências que muitas vezes fogem do escopo daquela atividade que está sendo licenciada. Então, o empreendimento está fazendo um shopping center, e esse shopping center precisa de medidas que o empreendimento faça de mobilidade, de transporte público, mas aí o poder público não. Então, quem sabe, o empreendedor vai lá e constrói um hospital, ou constrói uma escola. Uma medida que não tem nenhuma relação com o empreendimento que está sendo licenciado. E carece, inclusive, de normatividade. Entra dentro de uma discussão que, para mim, é equivocada, né, da discricionariedade técnica, dizendo que o órgão ambiental tem uma certa maleabilidade técnica para poder dizer, não, isso aqui a gente pode decidir, ainda que a lei não o diga. Claro que a lei não tem como exaustivamente dizer tudo que é possível para estabelecer as compensações, mas não podemos deixar essa margem para que o órgão ambiental possa decidir o que pode ser compensado ou o que deve ser compensado. Por isso que tem, dentro do projeto de lei 2159 de 2021, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, dentro de uma perspectiva de normatização que o licenciamento ambiental exige, que as compensações ambientais vinculadas ao licenciamento, elas sejam restritas à atividade que está sendo licenciada ou que guardem alguma relação com essa área que está sendo licenciada. Porque uma das coisas que acontece bastante, e eu e a Cristiane estivemos lá em contato com uma das diretoras da Agência de Proteção Ambiental aqui de Portugal, em agenda durante essa semana, é que existe, assim como em Portugal como no Brasil, essa questão da falta de normatividade em diversos aspectos no processo de licenciamento, em processo, justamente porque é aquilo que eu falei no início. Tem muita coisa ainda para ser construída nessa nossa área do direito ambiental. E muita coisa na lacuna que o legislador não faz, o conselho atua, o decreto atua, o poder executivo atua, e isso gera um descumprimento de um dos grandes princípios da administração pública, que é o princípio da legalidade em sentido estrito. Tanto que eu tenho para mim que no direito ambiental a gente não tem mais um princípio da legalidade, a gente tem um princípio da normatividade, que vai a lei, mas que também vai o decreto, que também vai a resolução do conselho, e que vai outros tantos instrumentos legais, infraconstitucionais, que acabam regulando na lacuna da lei, e que, eventualmente, acabam virando norma cogente e subsídio para, inclusive, para as decisões judiciais que acabam acontecendo. Então, é urgente, né, que, na medida do possível, tanto os legisladores como nós, professores, doutrinadores, advogados, podemos estabelecer mecanismos para que a gente, dentro do direito ambiental, estabeleça legislações e normativas que consigam dar previsibilidade para todos os tipos de ações, porque o empreendedor não está preocupado com as exigências ambientais. Ele quer ter segurança em relação às exigências ambientais que vão ocorrer. Ele não quer ser surpreendido no meio do processo
com algum tipo de alguma situação que não estava prevista, e que é a segurança jurídica, basicamente, né? Então, a grande ideia é essa, né? Os mecanismos de compensação, além desses 4 elencados, ele ainda carecem de bastante estudo e regulamentação, e eu espero que a gente possa, a partir disso, fomentar esse debate e evoluir isso tanto nas relações brasileiras como lusitanas. Muito obrigado. Obrigada. Então, temos aqui uma ilustração clara do problema da falta de conceito comum daquilo que é uma compensação, como algo que deve estar funcionalizado efetivamente à reparação do dano ambiental, não é? Parece evidente dos exemplos que acabou de dar. E agora vou passar a palavra aqui para o meu colega Luís Batista, que além de ser jurista na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, é, para aquilo que nos interessa aqui, mestre em Direito do Ambiente aqui pela faculdade, em particular com uma dissertação sobre compensação. E, portanto, passo a palavra. Obrigado. Claro, obrigado também à organização por estar aqui hoje. Efetivamente, a minha ligação a este tema é uma ligação que nasce já há alguns anos, quando a sugestão da professora Carla Amado Gomes, comecei então a investigar e acabei por escrever a minha tese de mestrado sobre a compensação ambiental. E aí ela vou continuando ligado e vou continuando a investigar um bocadinho estes temas. Alguns dos pontos que eu aqui vou focar também já foram de certa forma falados pelo professor Talvez Farias, porque não vou falar de toda a compensação ambiental, nem de toda a compensação ambiental ex ante, uma vez que estamos numa conferência cujo tema, portanto, acaba por ser os instrumentos de cariz económico ou financeiro. Mas, portanto, já vamos perceber um pouco melhor o que é que eu quero dizer com isto. Iniciando então a minha exposição, eu diria, fazendo aqui uma passagem muito rápida, o que é isto da compensação ambiental, diria que, de um modo geral, comum a todos os ordenamentos jurídicos, quando nos referimos à compensação ambiental, estamos a falar da reparação de perdas à biodiversidade que são causadas por ações humanas, e depois essas ações, por vezes, são chamadas de planos, ou de projetos, ou de programas, mas, portanto, são intervenções humanas no meio ambiente que, de certa forma, são autorizadas condicionalmente. Portanto, há permissão de se fazer essa mesma compensação. Portanto, temos desde logo aqui uma característica da compensação ambiental, que é estarmos a restringir o objeto das medidas reparatórias à biodiversidade, como componente ambiental natural, e depois ela tem uma outra particularidade, que é o facto de resultar daquilo que se chama a cadeia ou hierarquia de mitigação. Portanto, basicamente nos diz que existe uma ordem obrigatória de preferência que nós temos de percorrer, sempre até à medida do tecnicamente possível e do financeiramente possível, ou pelo menos de uma combinação entre esses dois possíveis, que é, no fundo, sempre que temos impactos antecipados e antecipados com algum grau de segurança, em primeiro lugar devem ser prevenidos, portanto devem ser evitados de todo. Se isso não for possível, então sim passamos à sua mitigação, ou seja, à sua suavização, e finalmente então recorremos à compensação desses mesmos impactos. A compensação depois assume diferentes modalidades, diferentes naturezas. Podemos estar a falar de uma compensação que acontece no próprio sítio da lesão, que é chamado de sítio, ou num sítio diferente da lesão, compensação ex situ, embora depois exista sempre uma necessidade de haver uma certa relação de proximidade geográfica entre os dois locais, por razões de equivalência ecológica e equivalência funcional. E podemos ter ainda uma compensação durante ou depois da implementação dos planos e projetos, quando os impactos, no fundo, já se estão a fazer sentir. Nesse caso, falamos em compensação ex post, ou então antes desses mesmos planos, desses mesmos projetos e impactos, e então assim chegamos à dita compensação ambiental ex ante. Esta compensação ambiental ex ante, no direito da União Europeia, portanto, surgiu fruto das diretivas Árvores e Habitats, como uma forma de reparação de impactos irremediáveis e de impactos inafastáveis, inevitáveis, em sítios da Rede Natura 2000, portanto, em áreas classificadas e protegidas.
Embora, e isto também queria focar, muito do interesse renovado que hoje em dia nós temos em torno deste tema da compensação vai além da Rede Natura 2000, vai além das áreas protegidas, portanto discutimos esquemas de adesão voluntária e que beneficiem áreas que também não têm propriamente um estatuto de proteção. Agora, como eu dizia há pouco, o tema desta conferência, portanto, são os instrumentos económico-financeiros da política ambiental e, nesse sentido, eu começava por pegar no artigo 17 da nova Lei Bases, da nossa Lei Bases do Ambiente Portuguesa. Porquê? Porque o artigo 17 ele está inserido no capítulo 5 da LBA, que é um artigo dedicado justamente aos instrumentos da política ambiental, e o artigo 17 é o artigo sobre os instrumentos económico-financeiros. Portanto, tem como epígrafe justamente instrumentos económicos no seu ambiental e ambiental. E assim, para hoje está tudo com ambiental, são instrumentos económico-financeiros. Bem, isso não é verdade, a meu ver. Portanto, nós, quando utilizamos a expressão instrumento económico-financeiros, não há dúvida que é uma expressão muito flexível, pode agrupar variedíssimas iniciativas, mas, por exemplo, se formos olhar para o regime jurídico português de conservação da natureza e da biodiversidade, que diz, no seu artigo 36, que a compensação pode ser feita de duas formas. Diz que pode ser feita ou através de ações ou projetos realizados pelo próprio interessado, ou então, no número 3, por ações ou projetos realizados pela Autoridade Nacional. Aí nós não estamos verdadeiramente, a meu ver, a falar de instrumentos económico-financeiros. Estamos a falar de formas tradicionais de reparação, projeto a projeto, em que alguém está, no fundo, pura e simplesmente a cumprir com as suas obrigações de cariz impositivo, portanto, de cariz regulatório. E, no fundo, era desde já essa ressalva que eu aqui queria fazer. Portanto, quando falamos em compensação ambiental, nem sempre estamos no campo de instrumentos económico-financeiros, nem de instrumentos de mercado. Focamos então nos instrumentos de mercado. A sua importância, ela tem vindo a ser amplamente debatida e penso que, quer se goste ou não deste tipo de instrumentos, não estamos em condições de prescindir hoje totalmente deles. Há, aliás, um relatório recente, que é de livre acesso na internet, da KPMG, foi publicado em 2023 e é intitulado The Investment Case for Nature, onde se estima que o investimento global público e privado com a preservação da biodiversidade andará, hoje em dia, por volta dos 200 bilhões de dólares, mas que esse valor é muitíssimo insuficiente face àquelas que são as metas que temos para 2030. E, portanto, temos vindo a assistir ao surgimento de um novo conceito, que é o conceito do fosso ou déficit de financiamento da natureza, portanto, o Nature Financing Gap. E, portanto, temos esta consciência de que é preciso investir na natureza, investir na conservação da biodiversidade e que os modelos tradicionais, de certa forma, estão a falhar, não permitem dar uma resposta completa. O Estado e os organismos públicos só por si não conseguem assegurar estratégias de preservação da biodiversidade. E torna-se assim necessário convocar os próprios agentes económicos. E aqui convocando também algumas questões que já foram abordadas, nomeadamente pela senhora professora Ruth Saraiva, isto não significa que não haja regras. Portanto, há muito aquela ideia errada que temos de combater, que sempre que chamamos o mercado e chamamos a livre iniciativa económica, não há espaço para a lei, nem há espaço para o direito. Isso não é assim, não acontece, e procurei focá-lo a propósito dos bancos de biodiversidade. Tivemos então, também foi um aspecto mencionado pelo professor Tálvaro Farias, a 15ª Conferência de Partes, muito recentemente, da Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, que adotou o quadro de biodiversidade global, ou o GBF, para utilizar aqui a sigla inglesa, e que é, no fundo, uma espécie de protocolo, se quisermos, é o protocolo de Kyoto para a proteção da biodiversidade. Ele está estruturado em 4 metas de longo prazo para 2050, no fundo, grandes objetivos programáticos, e depois tem então também 23 objetivos de curto e médio prazo para 2030, entre os quais o objetivo 19, que alude então ao tal fosso de financiamento da natureza, ou Nature Financing Gap, defendendo que é realmente necessário aumentar muito o nível de financiamento público e privado alocado à proteção da biodiversidade. E para isso, diz o objetivo 19, devemos recorrer a instrumentos económico-financeiros, dando como exemplos green bonds, pagamentos por serviços ecológicos e também, e era aqui que eu queria chegar,
a compensação e os créditos de biodiversidade. Portanto, propunha-me falar-vos então um pouco sobre o que são estes bancos e estes créditos de biodiversidade e de que forma é que estão ligados à compensação ambiental ex ante. Muito rapidamente, é uma ideia dos bancos de biodiversidade que teve origem nos Estados Unidos da América, fruto do declínio de zonas úmidas, que acabou por conduzir à adoção de uma estratégia nacional de não net loss. Não net loss, portanto, significa literalmente travar perdas de rede, ou seja, olhar para a natureza, neste caso norte-americano por um tipo específico de ecossistema, das zonas úmidas, numa perspectiva holística e fazer depender a autorização de novas atividades ou licenciamentos à garantia de paridade, pelo menos à garantia de paridade entre ganhos e perdas ambientais. Como é que isso se conseguia? No direito norte-americano, conseguia-se porque o Clean Water Act norte-americano passou a fazer depender a autorização de descargas em zonas úmidas do cumprimento de 3 requisitos cumulativos. Portanto, era necessário que aquele projeto fosse efetivamente necessário, portanto, fosse feito pelo proponente uma demonstração da sua necessidade económica, social, etc. Depois, que não houvesse uma solução técnica ambientalmente menos lesiva, ambientalmente preferível, e, finalmente, que aquele projeto passasse pela dita hierarquia de mitigação. Portanto, que os impactos fossem prevenidos, ou mitigados, ou, finalmente, compensados. Sendo que o Clean Water Act norte-americano depois dava 3 formas de compensação possíveis. A hierarquia da compensação era rígida, portanto, tínhamos sempre de eliminar os patamares anteriores da prevenção e da mitigação, mas uma vez chegados à compensação, o proponente podia fazer uma de 3 coisas. Primeira opção, realizar ele próprio a compensação, portanto, intervindo diretamente no local lesado ou noutro, onde conseguisse identificar bens e serviços ecológicos equivalentes, e aí estamos a falar da chamada compensação direta. Segunda opção, ele podia pagar a terceiros uma quantia para serem os terceiros a executar essas mesmas medidas compensatórias, e a quantia devia ser equivalente ao custo de execução e monitorização a longo prazo dessas mesmas medidas, os chamados pagamentos compensatórios, mas, portanto, tanto num caso como no outro, portanto, tanto na compensação direta como nos pagamentos compensatórios, estamos perante modalidades chamadas compensação projeto a projeto, e, finalmente, tínhamos a terceira opção, a opção de bancos. Sendo que o regulador norte-americano chegou mesmo a expressar uma preferência por esta terceira opção, que era a mais ex ante, era visto como aquela que melhor permitia antecipar a ocorrência de impactos. Este direito norte-americano depois serviu de inspiração àquilo que nós temos na União Europeia, em Portugal, no contexto da Rede Natura 2000, com uma particularidade, que é o facto de nós europeus somos muito mais desconfiados do que os americanos de tudo o que são soluções de mercado, e por isso nunca houve aqui um acolhimento aberto e concertado dos bancos de biodiversidade. O que é que eles são? Bancos de biodiversidade, portanto, são, no fundo, esquemas de troca, em que temos alguém, um proprietário do banco, portanto, pode ser um organismo público como um particular, que se predispõe a vender a terceiros os ditos créditos de biodiversidade, e dessa forma os terceiros conseguem cumprir a obrigação de compensar impactos decorrentes de atividades suas. A regra geral, portanto, uma obrigação em áreas classificadas ou em áreas protegidas, portanto, em áreas dotadas de um estatuto de proteção. Portanto, há alguém, como eu disse, pode ser público, pode ser privado, que identifica e que seleciona um determinado sítio, onde depois vai desenvolver ações benéficas para a biodiversidade, podem ser ações de preservação, de melhoria, de restauração ou de criação de bens e serviços ecológicos. E uma vez realizadas, a ideia, o ideal é uma vez realizadas a 100% ou a quase 100% essas mesmas ações, elas traduzem-se sob supervisão de um organismo público, se traduzem-se no reconhecimento ou na atribuição de créditos de biodiversidade ao banco. Portanto, o que é que são os créditos? No fundo, são uma unidade de medida que expressa o valor acrescentado por essas mesmas ações benéficas e que servem para troca com débitos bancários. Ou seja, podemos definir os débitos, por futuro, como uma unidade de medida que representa o custo ambiental associado a uma determinada ação, um plano, um projeto, num sítio diferente do sítio do banco. Este é um ponto importante,
Quando falamos em bancos de biodiversidade, estamos a falar, por inerência, numa compensação ex situ, ou pelo menos relativamente ex situ. Das diferentes experiências que hoje em dia já conhecemos de bancos de biodiversidade, nós depois vamos conseguir fazer um levantamento comum de traços destes bancos, como seja o facto de eles existirem dentro, não existem num vazio, portanto, ainda existir dentro de um quadro legal ou pelo menos dentro de um quadro contratual. Ou seja, esta ideia de que normalmente eles obedecem a requisitos legais ou orientações emanadas de entidades públicas, mas se assim não for, pelo menos conseguimos encontrar um contrato, que é o chamado instrumento de aprovação do banco, que contém as suas regras de funcionamento, nomeadamente a forma como são calculados os créditos e os débitos bancários, o rácio da compensação, ou seja, que quantidade de créditos é que eu preciso comprar para compensar X quantidade de débitos, o calendário de venda, isto é, quando é que o banco temporalmente pode ir vendendo os seus créditos, a eventual prestação de garantias financeiras e, também muito importante, o conceito de área de serviço do banco. A área de serviço do banco é a circunscrição geográfica, no fundo, dentro da qual ele pode vender os créditos, dentro da qual os créditos daquele banco podem servir para compensar impactos ambientais. Vou acelerar. Aqui chegados, perguntamos, então qual é que é o estado de implementação desta solução a nível da União Europeia em geral e em Portugal? Como solução que recorre aos mercados, já o tinha admitido, portanto, que admite aqui que se faça uma certa mercantilização da natureza, a compensação ambiental não tem tido efetivamente uma vida fácil na União Europeia, temos tido constantes avanços e recuos, ela chegou, por exemplo, a constar da estratégia da União Europeia de Biodiversidade para 2020, já não consta da estratégia para 2030, e há, aliás, uma expressão muito engraçada que encontramos por vezes na doutrina, certos autores que se referem à compensação ambiental dizem que é o zombie das políticas de conservação da natureza, das políticas neoliberais de conservação da natureza, porque ela nunca morre verdadeiramente, ora é pegada aqui, ora é abandonada ali, ora se tenta legislar, mas lá vai sempre reaparecendo. A nível central, portanto, a nível de acolhimento em textos da União, nós não temos tido grandes desenvolvimentos. Envolvidos todos estes anos, o que a Comissão Europeia continua a dizer no seu documento de orientação sobre a Diretiva Habitat, sobre o artigo 6º, número 4, é que estamos perante uma solução com um interesse bastante limitado, e o que se tem verificado são sim as experiências a nível dos próprios Estados-membros, portanto, não a nível da União, mas dos Estados-membros. Casos como Reino Unido, aqui claramente o Reino Unido estou-me a referir pré-Brexit, Países Baixos, Alemanha e também França e Espanha são alguns exemplos. Eu diria só, muito rapidamente, o exemplo espanhol, até pela sua proximidade a Portugal. Em Espanha, os bancos de biodiversidade têm acolhimento legal expresso, portanto, desde 2013. Na Lei de Avaliação de Impactos Ambientais espanhola, a Lei 21/2013, que se refere a estes bancos com o nome de Bancos de Conservação da Natureza. E o que é que são estes bancos de conservação da natureza? São, e estou a ler a definição legal, um conjunto de títulos ambientais ou créditos de conservação outorgados pelo Ministério da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, uma grama, que representam valores naturais criados ou melhorados. Esta é a disposição 8ª, número 1, da Lei 21/2013 espanhola. Esta lei, este também é um ponto curioso, vermos, na altura passou com o apoio único do Partido Popular Espanhol, que estava no poder. E depois o que é que aconteceu? Faltava regulamental, e portanto faltava alguma grama elaborar as orientações técnicas que iriam então governar a implementação destes bancos de conservação da natureza. E isso nunca chegou a acontecer. Chegou a haver um draft de orientações proposto, que até estava em consulta pública, mas depois começou a crise política espanhola, portanto ali por meados de 2015, governo minoritário, depois cai o Partido Popular, entra o PSOE, há esta mudança à esquerda e abandonou-se por completo a tentativa de termos umas orientações. A compensação, e volto a frisar a tal ideia do zombie das políticas neoliberais, não morreu completamente, lá está. Esta bandeira depois foi sim adotada por algumas comunidades autónomas espanholas, como é o caso da Catalunha, que desde 2016 tem então orientações próprias para a quantificação de impactos residuais e a sua integração numa estratégia de no net loss. Muito perto do fim já. Em Portugal,
Portugal, tanto quanto eu saiba, ainda não temos quaisquer experiências deste tipo, portanto ainda não temos bancos de biodiversidade. O pouquíssimo que encontrei, e já fiquei contente, encontrei no Decreto-Lei nº 4/2024, portanto também uma lei muito recente, de 5 de janeiro, institui o mercado voluntário de carbono, e onde estão previstos os chamados créditos de carbono mais. São créditos de carbono que, além, no fundo, de recompensarem o proponente de projetos de redução de gases de efeito de estufa e com essa função de sequestro de carbono, pelas ações proclimáticas que ele desenvolve, também o vão recompensar adicionalmente se ele conseguir a isso também juntar ações em prol da conservação da biodiversidade. Razões para não termos uma maior disseminação dos bancos de biodiversidade na União Europeia. São variedíssimas, dada a nossa limitação aqui de tempo, eu vou rapidamente focar em 4 razões. Primeiro, desacordo quanto à estratégia de não net loss e à própria aceitação da solução da compensação ambiental. O que é que se diz? Diz que, no fundo, há um receio de que se flexibilize demasiado o regime de avaliação de impacto ambiental e a regra passem a ser as decisões finais semifavoráveis, as decisões condicionadas à compensação, que de outra forma seriam decisões negativas. E como também não conseguimos ter cientificamente a certeza absoluta de que, humanamente, nós, num sítio diferente, conseguimos recriar bens e serviços que se substituem a 100% aos que são perdidos e aos que resultavam de criação da própria natureza num local diferente, a estratégia de não net loss tem de ser uma estratégia que passe pela proibição de impactos e não pela sua autorização condicionada. Depois, a segunda grande ordem de dificuldades prende-se com dificuldades de supervisão dos mercados de biodiversidade. Os nossos organismos públicos que têm missões e atribuições em matéria de preservação da natureza ainda não estão preparados do ponto de vista técnico e de meios materiais humanos para conseguir supervisionar eficazmente estes mercados. Terceira razão, que também já foi aqui abordada hoje, as dificuldades em escolher uma métrica adequada. Portanto, quando os bancos de biodiversidade primeiro começaram a surgir, era usada uma métrica muito simples, que se baseava apenas na ideia da área, ou seja, X hectares de terreno intervencionado serviriam para compensar X hectares de área perdida. Hoje em dia, essas métricas já não servem, portanto, temos vindo a assistir à proposta de métricas alternativas que combinam diferentes aspectos biológicos dos sítios. Agora, onde é que está o problema? Existem fundamentalmente 2 problemas a este respeito. O primeiro, temos demasiadas métricas, portanto, como não temos um esforço concertado a nível da própria União, cada Estado vai desenvolvendo os seus projetos piloto e cada projeto tem uma métrica, que torna extremamente difícil depois compararmos a performance dos bancos e chegar a melhores práticas. E depois temos também um déficit de informação inicial ainda muito grande sobre o estado da biodiversidade dos diferentes sítios. Enquanto não dermos o passo de ultrapassar esse déficit, também nunca estaremos em condições de calcular adequadamente os créditos dos bancos. Finalmente, quarta e última razão, a divergência de interesses. Portanto, sempre que se tenta, e o caso espanhol é um bom exemplo, sempre que se tenta debater e traduzir em políticas e programas nacionais os bancos de biodiversidade, imediatamente há um grande número de críticas, há uma grande desconfiança que vai muito para lá do debate técnico e científico, e, portanto, já é uma questão muito ideológica e da forma como as pessoas se posicionam perante a natureza e também veem o papel do Estado como o seu protetor máximo. A fechar, então, a minha intervenção, o que é que eu diria? Diria que a compensação continua, sem sombra de dúvida, a ser um tema muito controverso, que ainda não temos uma política de compensação nem de bancos de biodiversidade a nível da União Europeia. Agora, acho que também é prematuro declararmos o tema encerrado e acho que continua a ser muito importante irmos tendo novas experiências de bancos de biodiversidade para perceber o que é que funciona melhor, o que é que funciona pior, e para conseguirmos também chamar os tais agentes económicos, chamar e envolver as comunidades locais nos objetivos de conservação da biodiversidade. A particularidade que temos então aqui, e assim fecho, é que estamos perante uma abordagem que acaba por ser down to top, ou seja, que são os próprios projetos e experiência de índole regional e local que, a ganhar interação, depois vão acabar por ter de chamar o legislador para, no fundo, estabelecer regras e para os tentar transformar em mercados mais confiáveis. Obrigada.
Autorizaram-me superiormente a dar 5 minutos para perguntas, mas não sem antes defender o ceticismo europeu, dizendo que a avaliação após 30 anos de aplicação num mecanismo de compensação de biodiversidade nos Estados Unidos é que menos de 20% da compensação tinha sido eficaz. E que a biodiversidade é uma realidade infinitamente mais complexa do que o carbono, para a qual é fácil ter um mercado, não é? Fica só aqui a minha defesa do ceticismo. E agora, perguntas e questões. Ou comentários, queiram fazer relativamente às nossas apresentações. Presidente Lula, o brasileiro agora traz voltando a ser a ação do plano à esfera administrativa. Parece haver um potencial conflito aqui, no parágrafo terceiro do artigo 225, quando trata dano como algo de reparação na coisa civil, com lesão como algo de direito penal, esfera administrativa criminal, e a lei 7347, que obviamente coloca o plano entre os titulares ali na busca pela reparação do dano. O que eu entendi da sua pergunta, faltava um procedimento para isso. E ele veio. Mas ele veio com surpresas, como essas que, com uma imprescritibilidade criada nas entrelinhas. Qual a solução para as coisas? Uma nova alternativa? Ou nós temos como adaptar? Porque, entre outras coisas, nós da UPA vamos ser, não preciso lhe dizer isso, vamos ser demandados internamente tomarmos uma posição institucional. Né? Se haveria legalidade no normativo que veio, ou se é apenas uma questão de calibragem. Eu imaginava que fosse fazer um questionamento, né, que pediu a palavra a respeito disso, porque sei que tu é contra justamente nessa posição de impossibilidade da via esfera administrativa buscar reparação. Eu não vejo como impossível, porque justamente, né, a condição, até o próprio Ministério Público, dentro da sua condição, obviamente, uma perspectiva de inquérito civil, ele busca eventual reparação do dano, que é num passo anterior à ação judicial, que não deixa de ser uma esfera administrativa, ainda que dentro da estrutura do Ministério Público. O que faltava, digamos assim, à esfera administrativa era um mecanismo de obrigação, porque o órgão ambiental, sempre quando ocorre uma sanção administrativa, a atividade recebe o infrator uma multa ambiental, né, a sanção pecuniária, imediatamente ele recebia em paralelo uma notificação, um comando para dizer, repare o dano. E é o que acontecia, o cidadão, muitas vezes, na esfera administrativa, dizia, eu não vou reparar esse dano, eu não concordo com esse dano que tem ocorrido. E aí restava ao órgão ambiental o que fazer? Entrar com uma ação judicial, ou aguardar que o Ministério Público fizesse isso, porque não existia mecanismo de comando e controle para a negativa do cidadão, do empreendedor. Então, a alteração do decreto, ela vem a inclusão do artigo 83b, que diz: quando o empreendedor, o infrator, não tomar as medidas de reparação de dano, de compensação, de indenização, que o órgão ambiental entender como corretas, aí é um grande ponto, o órgão ambiental vai dizer, eu entendo isso e pronto, né? Tem esse ponto, e aí gera a condição de controle. Eu te digo, faz isso, tem um prazo, e se não fizer, eu vou gerar um controle que é outra sanção. E aí a gente vai entrar, como eu disse, num círculo vicioso de multa em cima de multa. Não acho que isso seja a solução. Acho que ainda assim, a condição ainda que não seja favorável à judicialização, seria talvez uma medida mais vinculada à responsabilidade civil, como tu diz, né, obrigando a Procuradoria dos órgãos ambientais a trabalharem nesse sentido e buscarem uma medida efetiva junto ao Judiciário, talvez com parâmetros mais adequados.
Discordo completamente da forma como foi estabelecida, dentro dessa postura de imprescritibilidade administrativa que foi criada, né? A UBA ainda não se posicionou, mas pretende se posicionar a esse respeito, né? Com uma crítica contundente a esse tipo de postura, a postura que gera um intuito arrecadatório do órgão ambiental e, ao final ao cabo, não busca a reparação ou anti-decúbito, que o dano não ocorra. Né? Que uma coisa que o professor Luiz falou, e a gente não debateu com mais propriedade, nós estamos falando de dano. Dano é a atividade ilegal. Né? Não estamos falando do impacto, que é o impacto do licenciamento, que é a atividade ilegal. O cara diz, ó, tu pode fazer isso de acordo com o que nós estamos estabelecendo, tu vai ali aonde a legislação permite, onde o órgão ambiental te diz, para te reduzir o impacto, mitigar esse impacto. Nós estamos falando do dano, a atividade ilegal que não podia ser feita. Então, eu discordo, e além de tudo, a instrução normativa, que é aquilo que eu falei do princípio da normatividade, ela avança criando alguns tipos de conceitos que a legislação não tem. E aí a gente está se tornando, né, um legislador, os conselhos, os decretos, instruções normativas, que são atos exclusivamente interna corporis, como normas cogentes para todos. E isso aí eu discordo completamente, até porque, né, tem uma origem de direito administrativo, né, e esses princípios lá do artigo 37 da Constituição, como legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, eles são essenciais. O direito ambiental, ao fim e ao cabo, não pode ser uma ilha isolada do resto do mundo. Ele tem que estar conectado com o direito econômico, com o direito constitucional, com o direito administrativo, com todo o direito, sob pena de nós queremos ter uma independência que, sem dúvida nenhuma, vamos ter problemas futuros. Acabo me permitir fazer 2 comentários. Eu sou voluntário para esse grupo que for discutir essa manifestação, especialmente pelo contundente, ver bem na minha forma de escrever. E vou me permitir aqui citar algumas vezes de 30 segundos, eu gosto de 2 questões. Um doutrinador que eu gosto muito, razões que vocês compreenderam. Primeiro, nós não podemos, de fato, interpretar o direito em mentiras. O direito a ser visto pelo povo. Quando a gente fala, na sua menção ao artigo 37, eu acho interessante, porque eu vejo uma dicotomia aqui, um dilema a resolver. Em nome da eficiência, se avançou o sinal da legalidade, que é pior, uma legalidade ineficiente ou uma eficiência ilegal. Nós temos aqui um seminário de horas para discutir isso. Mas não temos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta e pela resposta. Vamos ter de terminar porque já estamos na hora, mas o coffee break também serve para continuar a discussão. Portanto, uma última roda de aplausos aqui para os nossos oradores, por favor. E vamos para o intervalo para começarmos às 5. Peço desculpa, uma esclarecimento. Não vai ter um coffee break, pode haver agora uma pausa para dar a cabeça.